Na década de 1980, uma mística cega chamada Benelia, mais tarde conhecida como Baba Vanga, ganhou fama mundial por suas profecias extraordinariamente precisas, o que lhe valeu o título de Nostradamus dos Balcãs. Entre as suas previsões mais notáveis estava uma previsão assustadora para o ano de 2025, uma mensagem que enviou ondas de preocupação tanto a investigadores como a pensadores. Esta profecia, longe de ser uma mera previsão passageira, contém um aviso profundo e urgente, um aviso que permaneceu oculto durante anos, vindo agora à tona para soar alarmes sobre o futuro da humanidade. Você já ouviu falar de Baba Vanga, o vidente cego dos Balcãs, que previu os trágicos acontecimentos de 11 de setembro muito antes de eles acontecerem. Apesar da sua morte, as suas mensagens continuam a repercutir ao longo do tempo, exortando-nos a prestar atenção ao que está por vir em 2025. Permitam-me partilhar convosco uma das suas profecias mais significativas, a ascensão monumental da tecnologia. Num mosteiro remoto situado nas profundezas das montanhas da Bulgária, longe do alcance dos avanços modernos, foi descoberto um esconderijo secreto das profecias de Baba Vanga. Estes escritos, verificados por especialistas renomados, contêm previsões tão precisas e detalhadas que mesmo os céticos mais empedernidos se veem incapazes de rejeitá-las. Entre as profecias contidas neste manuscrito oculto está uma visão para o ano de 2025 tão poderosa que partes dela permanecem quase ilegíveis, tremendo nas mãos do vidente cego que a escreveu. Pronuncia um profundo despertar que poderá alterar fundamentalmente o curso da civilização humana tal como a conhecemos. No entanto, à medida que a profecia se desenrola, surge uma nota mais sombria. De acordo com o seu manuscrito, uma descoberta inovadora será feita nos arquivos ocultos do Vaticano, desenterrando documentos que foram mantidos escondidos durante mais de 2 milénios. Prevê-se que estas revelações abalem os próprios alicerces das principais religiões do mundo, derrubando crenças centenárias. Mas isso é apenas o começo. A visão de Baba Vanga toma um rumo ainda mais perturbador ao prever um salto quântico na tecnologia da computação, avanços que poderão alterar a nossa compreensão da própria realidade. Ela previu máquinas que transcendem as limitações do tempo, permitindo que indivíduos selecionados prevejam eventos futuros com uma precisão perturbadora. Contudo, como acontece com todo poder extraordinário, isso tem um preço. A humanidade, alerta ela, em breve será confrontada com uma decisão devastadora que poderá determinar não apenas a trajetória do nosso futuro, mas a própria essência da nossa humanidade. O manuscrito investiga uma rara interseção entre inteligência artificial de ponta, manipulação genética e fenômenos cósmicos, todos convergindo para o que Baba Vanga descreveu como a encruzilhada definitiva. A sua capacidade de prever elementos do nosso mundo moderno, conceitos que teriam parecido totalmente inconcebíveis na sua época, é inspiradora. Ela previu dispositivos com inteligência semelhante à humana, o advento de uma moeda digital global que controlaria as nações, e até mesmo a ascensão de redes sociais que formariam ligações invisíveis, mas inquebráveis, entre indivíduos através de vastas distâncias. Estas previsões assustadoramente precisas conferem uma autenticidade assustadora à sua visão do ano de 2025. Mas talvez a parte mais perturbadora da profecia de Baba Vanga resida na luta oculta que ela previne, uma luta não travada com armas físicas, mas com informação e tecnologia. Ela falou de uma guerra secreta, uma batalha pelo controle que atingiria o seu apogeu no final de 2025, culminando no que ela chamou de grande revelação. Ela também alertou para a perigosa convergência entre a engenharia genética e a inteligência artificial, antecipando o momento em que estas tecnologias se combinariam para criar algo muito além da compreensão humana. No entanto, este progresso tecnológico teria um custo terrível, colocando potencialmente em risco a nossa própria natureza como seres humanos. Ainda mais perturbador, as profecias de Baba Vanga parecem alinhar-se notavelmente com textos antigos de várias culturas, desde as quadras de Nostradamus até referências obscuras encontradas na Bíblia. Estas profecias parecem convergir neste momento crítico da história. A humanidade está à beira do seu maior desafio até agora. Tal como o místico previu, o futuro dependerá de uma escolha monumental que poderá alterar o curso do destino humano. Ela falou de tecnologias emergentes que poderiam remodelar fundamentalmente a nossa percepção da realidade. No entanto, o aspecto mais profundo da sua visão reside na decisão que a humanidade deverá tomar em breve. Baba Vanga imaginou 2 futuros possíveis, um levando ao que ela chamou de grande ascensão, e o outro descendo para a escuridão irreversível. Esta escolha, no entanto, não será feita por líderes mundiais poderosos ou autoridades científicas, mas por pessoas comuns, pessoas como você e eu. Em meio aos avisos sinistros de catástrofe, Baba Vanga também falou de esperança. Ela previu uma mudança transformadora, um despertar da consciência humana que emergiria nos lugares mais inesperados. Este despertar já está a acontecer, embora muitos permaneçam inconscientes disso. O místico ofereceu orientação específica para quem busca navegar nesses tempos turbulentos. Estas não eram ideias vagas e abstratas, mas medidas práticas destinadas a ajudar as pessoas a enfrentar a tempestade que se aproximava. Ela enfatizou a importância de nutrir verdadeiras conexões humanas num mundo cada vez mais digital e de preservar a sabedoria antiga que pode nos guiar através de uma era de rápidas mudanças tecnológicas.
À medida que nos aproximamos do momento crítico predito por Baba Vanga, certos padrões começam a emergir. A convergência de avanços tecnológicos, mudanças ambientais e mudanças na dinâmica social alinham-se assustadoramente com suas profecias. Estamos à beira do que ela chamou de grande revelação. Baba Vanga imaginou você, leitor, desempenhando um papel crucial no desenrolar desses eventos. A decisão de que falou não é simplesmente coletiva, mas profundamente pessoal. Cada indivíduo enfrentará em breve o seu próprio momento da verdade. As escolhas que fizermos nos próximos meses terão consequências além da nossa compreensão. O mundo, ao que parece, está à beira do caos. Muitas das previsões anteriores de Baba Vanga concretizaram-se muito depois da sua morte. Diz-se que ela previu a morte da princesa Diana, o naufrágio do submarino russo K-222 e até mesmo seu próprio falecimento em 11 de agosto de 1996, aos 85 anos. Embora ela não esteja mais entre nós, as profecias de Baba Vanga se estendem para um futuro distante, até o ano 5079. Sua profecia para 2025 permanece como uma das mais sinistras. Ela prevê que quando a Síria cair, ela irá desencadear uma guerra monumental entre o Oriente e o Ocidente. Este conflito, que irá eclodir na primavera, conduzirá à Terceira Guerra Mundial, uma guerra que acabará por devastar o Ocidente. À medida que a situação na Síria continua a agravar-se, as preocupações sobre a exatidão da profecia de Baba Vanga só se intensificaram. Os recentes desenvolvimentos em Alepo, onde os insurgentes tomaram instalações militares críticas, chamaram a atenção renovada para a sua sombria previsão. Os rebeldes do grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham avançaram mais profundamente em Damasco, capturando a prisão de Sadat, um importante reduto do regime de Assad. Alepo já caiu nas mãos dos insurgentes e, apesar das negativas do governo sírio, o ímpeto dos rebeldes parece imparável. O Hezbollah, um aliado fundamental do regime, retirou as suas forças das linhas da frente e milhares de soldados sírios teriam fugido para o Iraque. O pânico tomou conta de Damasco, com os moradores lutando para garantir suprimentos e fugir da violência. Num ato simbólico de desafio, os manifestantes derrubaram estátuas de Hafez al-Assad, o falecido pai do atual presidente. Antes da sua morte, Baba Vanga previu que o colapso da Síria iria desencadear um conflito global. Ela alertou que assim que a Síria caísse, uma grande guerra iria eclodir entre o Oriente e o Ocidente. Na sua visão, o conflito começaria no leste e evoluiria para uma terceira guerra mundial, que significaria a destruição do Ocidente. Esta mensagem enigmática, outrora rejeitada como mero folclore, parece agora assustadoramente profética enquanto o mundo observa o desenrolar da turbulência na Síria. A queda de Alepo e a crescente instabilidade em toda a região poderão, de facto, ser a faísca que acenderá a guerra devastadora que Baba Vanga previu. Com o aeroporto internacional de Alepo agora sob controle militante, a situação na Síria tem o potencial de se transformar num conflito regional mais amplo, atraindo potências globais e validando ainda mais a profecia de Baba Vanga. A utilização de armas de fabrico russo pelos insurgentes levantou preocupações de que o conflito pudesse alastrar-se para além das fronteiras da Síria, atraindo outros países e ameaçando a estabilidade global. À medida que as tensões aumentam, as palavras de Baba Vanga ecoam mais alto do que nunca, exortando a humanidade a enfrentar as escolhas que temos pela frente antes que seja tarde demais. A declaração sinistra de Baba Vanga, a Síria cairá aos pés do vencedor, mas o vencedor não será aquele, cativou a imaginação de muitos, levando-os a aprofundar o seu significado. Esta profecia enigmática parece sugerir um futuro onde a parte vitoriosa no conflito em curso na Síria poderá não ser a verdadeira beneficiária, um conceito que deixa muito espaço para especulação. À medida que a situação na Síria continua a evoluir, a relevância assustadora das palavras de Baba Vanga serve como um lembrete claro da natureza frágil e volátil das relações internacionais. Embora alguns cépticos possam considerar as suas previsões como nada mais do que coincidências, o alinhamento da sua previsão com os acontecimentos atuais levanta questões preocupantes sobre o futuro. Poderia a profecia ter mais peso do que inicialmente percebido? Há mais em suas palavras do que mero acaso. As profecias de Baba Vanga também se estendem para além da Síria, com previsões apontando para um conflito em 2025 que poderá ter consequências de longo alcance em grande parte da Europa. Semelhante ao renomado Nostradamus, a sua visão parece sugerir uma guerra que poderia escalar e envolver potências globais, levando potencialmente a uma devastação generalizada. Diz-se que ela alertou para um conflito tão destrutivo que alteraria para sempre o mundo tal como o conhecemos, um acontecimento que alguns interpretam como o início de uma mudança dramática no equilíbrio de poder. Este desastre previsto pode pôr a Europa de joelhos, diminuindo a sua população e desencadeando uma crise humanitária global. As crescentes tensões entre a Europa e a Ásia servem apenas para reforçar a plausibilidade de tal profecia, levando muitos a considerá-la um aviso terrível, embora o pleno alcance e significado da sua previsão ainda sejam objeto de intenso debate. Além do conflito previsto, Baba Vanga também previu uma catástrofe nuclear, um acontecimento com consequências que iriam repercutir na própria estrutura da política global, no ambiente e na população humana.
Uma catástrofe deste tipo poderia desestabilizar as relações internacionais, desencadear conflitos generalizados e alterar o equilíbrio global de poder de uma forma que ainda não podemos compreender plenamente. A gravidade das suas palavras alimentou inúmeras especulações, mas alguns críticos argumentam que o contexto em que um profeta vive influencia inevitavelmente as suas visões, e as interpretações de tais profecias podem variar amplamente. Portanto, é importante abordar as previsões de Baba Vanga com a mente aberta, reconhecendo que elas podem ter um significado simbólico ou metafórico, em vez de literal. Na verdade, as profecias são muitas vezes envoltas em simbolismo, e interpretá-las demasiado literalmente pode levar a mal-entendidos. É crucial considerar o contexto mais amplo em que estas previsões foram feitas e explorar interpretações alternativas para compreender plenamente a mensagem pretendida. Na Índia, já estamos a testemunhar condições climáticas extremas, com temperaturas a subir para níveis sem precedentes de 50 graus Celsius, agravadas pela destruição de colheitas causada por enxames de gafanhotos. A previsão de fome de Baba Vanga em tais cenários parece estar a materializar-se, uma vez que as suas previsões também incluíam graves inundações na Austrália e em partes da Ásia, juntamente com uma série de terremotos e tsunamis. Além disso, a sua inquietante previsão de que uma nação realizaria testes de armas biológicas até 2025 parece alinhar-se com as atuais tensões políticas globais, destacando a urgência de enfrentar estes desafios globais. Isto traz à mente um versículo da Bíblia que muitos podem achar particularmente relevante à luz destas advertências proféticas: quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. Alguns poderão interpretar estas profecias como sinais de que estamos a viver nos dias finais da história humana, embora, de acordo com o Novo Testamento, os últimos dias tenham começado com a primeira vinda de Cristo. O que estamos a testemunhar agora são os momentos finais destes últimos dias e, para os crentes, não há necessidade de temer as guerras e os rumores de guerras que se desenrolam diante de nós. Em vez disso, estes acontecimentos servem como lembretes de que o regresso de Cristo está próximo, marcando o fim da era atual. Contudo, é essencial lembrar que o momento de tais eventos permanece imprevisível. As dores do parto, conforme a Bíblia as descreve, podem chegar inesperadamente, às vezes semanas ou meses antes do previsto. Essas dores são sinais de que o fim está próximo, mas o momento exato permanece um mistério. Da mesma forma, Baba Vanga previu que em 2025, a Terra poderá sofrer uma mudança na sua órbita em torno do Sol, um evento que poderá ter consequências profundas e de longo alcance para a vida no nosso planeta. Atualmente, a Terra segue uma órbita elíptica ao redor do Sol, viajando aproximadamente 584 milhões de milhas todos os anos. A forma desta órbita é influenciada pela atração gravitacional de outros planetas do nosso sistema solar. Embora a órbita possa mudar devido a estas forças, tais mudanças são tipicamente cíclicas. Mesmo uma pequena alteração na nossa órbita poderia ter efeitos devastadores, aumentando os níveis de radiação e fazendo com que as temperaturas disparassem. De acordo com a profecia de Baba Vanga, esta mudança também poderia ser desencadeada pelo impacto de um asteroide, potencialmente provocando mudanças catastróficas. Poderia esta mudança orbital prevista sinalizar o fim da civilização humana como a conhecemos? Só o tempo revelará a verdadeira extensão do seu impacto. Além destas previsões devastadoras, Baba Vanga também avisou que, em 2043, a Europa cairia sob o domínio islâmico, o comunismo ressurgiria em 2076 e a crise global da fome seria resolvida entre 2025 e 2028. O mais intrigante é que ela afirmou que, em 2340, os humanos conseguiriam viajar no tempo e, em 2034, os desastres naturais provocados pelo homem tornariam a Terra inabitável. No entanto, ela assegurou à humanidade que em 4342 alcançaríamos a imortalidade, nos fundiríamos com os alienígenas e nos comunicaríamos diretamente com Deus. Em última análise, ela previu que o mundo chegaria ao fim em 5079. Apesar destas graves previsões, as profecias de Baba Vanga não são desprovidas de esperança. Por exemplo, embora as suas previsões apontem para condições meteorológicas extremas, fome e até testes de armas biológicas num futuro próximo, ela também ofereceu vislumbres de esperança, particularmente nas suas previsões sobre a eventual transcendência da humanidade. Embora estas ideias possam parecer absurdas, elas servem como um lembrete de que o futuro é imprevisível, e o verdadeiro significado de tais profecias pode muitas vezes ser encontrado através de uma interpretação cuidadosa e de uma consideração de mente aberta. Ao refletirmos sobre as previsões de Baba Vanga, é essencial lembrar que, segundo a Bíblia, ninguém sabe o dia ou a hora exata do regresso de Cristo. Mas sobre esse dia ou hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Estejam vigilantes, estejam alertas. Vocês não sabem quando esse tempo chegará. Jesus deixou claro que ninguém pode prever a sua segunda vinda e, apesar das inúmeras tentativas ao longo da história, o momento exato permanece um mistério. A segunda vinda e o arrebatamento, dois eventos-chave na escatologia cristã, são frequentemente confundidos. Contudo, o arrebatamento precederá a segunda vinda, ocorrendo após o período de 7 anos de tribulação. Como crentes, somos chamados a permanecer vigilantes,
vivendo as nossas vidas em antecipação a estes acontecimentos, mas sempre conscientes de que o seu momento exato permanece conhecido apenas por Deus. O arrebatamento é o evento central que inicia o desenrolar dos eventos escatológicos. Os crentes serão levados para estar com o Senhor antes do início do período da tribulação. Isto marca o início de uma série de intervenções divinas significativas que culminarão na segunda vinda de Cristo. Na Batalha do Armagedon, Cristo acabará por derrotar o Anticristo e o falso profeta, conforme detalhado em Apocalipse 19, 11, 16. Este confronto culminante verá Cristo triunfar sobre as forças do mal, aniquilando todos os que se opõem a ele. A segunda vinda de Cristo contrastará fortemente com a sua primeira chegada à Terra. Na sua primeira vinda, Cristo ofereceu à humanidade a oportunidade de abraçar a salvação através da fé nele, conforme descrito no Evangelho. Contudo, quando ele retornar, não será para oferecer salvação, mas para cumprir plenamente suas promessas de redenção. Após a tribulação de 7 anos, Jesus assumirá seu papel como Rei dos Reis, reinando sobre a terra por 1000 anos. Este reinado dará início à eventual criação de um novo céu e de uma nova terra, onde todas as coisas serão renovadas. Quando Deus estabelecer os novos céu e terra, o mundo será restaurado ao seu estado original perfeito, semelhante ao jardim do Éden. A morte, o sofrimento ou a tristeza não mais prejudicarão a existência. Em vez disso, haverá paz, alegria e vida eternas. Este evento importante é aquele que todo crente deve aguardar com grande expectativa, pois representa um momento decisivo no cumprimento do plano de Deus para a humanidade. Para aqueles que já seguem a Cristo, há um grande conforto em saber que você retornará com Ele em sua segunda vinda. Os crentes que faleceram ou foram levados durante o arrebatamento se juntarão a Cristo na batalha final no Armagedon. Embora isto possa parecer assustador, é um lembrete para depositarmos totalmente a nossa confiança no Senhor, sabendo que os seus planos são perfeitos e a sua vitória está garantida. As previsões de Baba Vanga para 2025 incluem mudanças geopolíticas significativas. Ela previu uma mudança na estrutura de poder global, que poderia ter consequências de longo alcance nas relações internacionais e no equilíbrio global de poder. Novas nações emergentes poderão ganhar proeminência, enquanto os antigos países líderes poderão experimentar um declínio na influência. Tais mudanças no poder global terão inevitavelmente impacto no comércio, nas estratégias económicas e nas relações diplomáticas. Os países enfrentarão o desafio de se adaptarem a estas mudanças para garantir a estabilidade e a cooperação. As profecias de Vanga sugerem que novas alianças poderão ser formadas, enquanto algumas nações poderão experimentar turbulências políticas internas. Estas mudanças também poderão afetar a segurança global, com a mudança na dinâmica do poder aumentando potencialmente o risco de conflito. Para evitar a escalada e encorajar resoluções pacíficas, as nações terão de dar prioridade à diplomacia e à gestão de conflitos. Além das mudanças no equilíbrio de poder, Baba Vanga também previu uma transformação na liderança global. Novos líderes, com diferentes visões e estratégias, poderão surgir, alterando profundamente a trajetória das suas nações e do mundo. Estes novos líderes desempenharão papéis cruciais na abordagem de questões globais como as alterações climáticas, a injustiça social e a desigualdade económica. As ideias de Vanga sublinham a necessidade de adaptabilidade e resiliência face às inevitáveis mudanças globais. As nações devem trabalhar em conjunto para enfrentar estes desafios e construir um futuro mais estável e próspero. Talvez uma das profecias mais cativantes de Baba Vanga para 2025 seja o nascimento de uma criança que desempenhará um papel fundamental na concretização da paz mundial. Segundo a sua visão, esta criança anunciará uma nova era, tornando-se um líder espiritual que unirá a humanidade. Nascida em 5 de janeiro de 2025, diz que esta criança possui habilidades extraordinárias que guiarão o mundo em tempos de crise. Para os seguidores de Baba Vanga, esta criança representa um símbolo de esperança e renovação no meio de previsões mais sombrias. Embora esta profecia continue difícil de verificar, ela continua a despertar a imaginação em todo o mundo e a alimentar especulações contínuas. Vanga também previu a ascensão de Vladimir Putin, que, segundo ela, ascenderá para se tornar o governante do mundo, enquanto a Europa será reduzida a um deserto. A imagem de tudo a derreter como gelo, permanecendo intactas apenas a glória de Putin e a da Rússia, atraiu uma atenção significativa, especialmente após o conflito Rússia-Ucrânia. Estas previsões foram partilhadas pela primeira vez pelo poeta e estudioso russo Valentin Transedov, que entrevistou Baba Vanga e mais tarde publicou um livro detalhando as suas profecias em 2009, após a sua morte. Apesar do ceticismo em torno desta profecia, o resultado incerto do conflito Rússia-Ucrânia deixou muitos a perguntar-se: quem emergirá como o vencedor final? Baba Vanga também previu avanços médicos inovadores, incluindo curas para doenças como Alzheimer e câncer. Embora isto possa parecer fantástico, os desenvolvimentos recentes na ciência médica apoiam a possibilidade de tais avanços. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que os cientistas russos estão perto de desenvolver uma vacina contra o câncer, que poderá em breve ser usada como tratamentos personalizados.
Além disso, foram feitos progressos significativos no desenvolvimento de uma vacina contra o cancro do pulmão, com a produção em fase inicial em curso no Reino Unido. Estes avanços proporcionam esperança aos pacientes com cancro e sugerem que um avanço pode ser iminente em 2025. Vanga também alertou sobre a potencial ascensão do Anticristo, uma figura destinada a mudar o curso da história. Tal como outros indivíduos que ganharam proeminência a partir de origens humildes, o Anticristo ascenderá à fama global e encantará as pessoas com a sua inteligência, força física e perspicácia política. Contudo, depois de 3 anos e meio de tribulação, sua verdadeira natureza será revelada. Ele terá como objetivo destruir o cristianismo e perseguir os judeus, retratando-se como um falso Messias. Esta figura manipulará as Escrituras, procurando convencer o mundo de que ele é o cumprimento da profecia bíblica. Apesar da sua aparência de paz e prosperidade, ele acabará por ser exposto como uma ferramenta de Satanás, travando uma guerra espiritual contra os crentes, enquanto mantém a sua fachada enganosa. O Anticristo também poderá incorporar ideologias políticas como o comunismo, que procura substituir o reinado de Cristo por um falso reino terreno. Tal como figuras históricas como Lenin e Stalin foram idolatradas e divinizadas, o Anticristo apresentar-se como um salvador. Vanga também sugeriu que a humanidade buscaria no espaço soluções para os problemas da Terra, com potenciais missões a Vênus e Mercúrio. Dado que as alterações climáticas e o terrorismo já colocam desafios globais, a ideia de explorar outros planetas como novos habitats está a tornar-se cada vez mais plausível. Além disso, Baba Vanga previu a explosão de uma estrela, potencialmente espelhando a supernova SN06, que permaneceu visível durante anos. Tal evento poderia ter consequências catastróficas para a Terra, incluindo perturbações no nosso clima, tecnologia e saúde. A explosão de uma estrela libertaria grandes quantidades de radiação, afetando potencialmente o ambiente do nosso planeta e interferindo nas comunicações por satélite e nas redes elétricas. A intensa luz emitida também pode perturbar os ciclos de sono humano e outras atividades diárias. Embora o momento de tal evento seja imprevisível, os astrónomos identificaram várias estrelas próximas do fim dos seus ciclos de vida, tornando esta profecia possível. Finalmente, Vanga previu um encontro com seres extraterrestres, um conceito que, embora muitas vezes considerado ficção científica, tem precedentes históricos. Ao longo da história humana, diversas culturas relataram encontros com seres de outros mundos. Embora não existam provas científicas que confirmem a existência de alienígenas ou a probabilidade de um ataque alienígena, a busca por vida extraterrestre continua a ganhar impulso. Milhares de exoplanetas foram descobertos, alguns dos quais podem ser capazes de sustentar vida. Esta investigação em curso, juntamente com organizações como a Busca por Inteligência Extraterrestre, sugere que a questão de saber se estamos sozinhos no universo permanece em aberto, com profundas implicações para o futuro da humanidade. O alerta de saúde do presidente ecoa ameaçadoramente, invocando a previsão feita por Baba Vanga sobre Donald Trump. O renomado médium previu que Trump enfrentaria uma doença misteriosa que roubaria sua audição e possivelmente resultaria em um tumor cerebral. Embora estas doenças exatas não tenham acontecido, os acontecimentos recentes em torno de Trump oferecem uma ressonância perturbadora com a sua profecia. Na Pensilvânia, durante um comício em julho, Trump desabou no palco, o que levou agentes do serviço secreto a correrem para o seu lado. Embora tenha sido rapidamente ajudado a se levantar e escoltado para fora do palco, ele desafiou o momento com um punho ousado e erguido, gritando: "Lute, lute, lute". Este ato de resiliência rapidamente se tornou um dos momentos mais emblemáticos da história política dos EUA. O potencial regresso de Trump ao poder promete não só restaurar a sua influência na frente interna, mas também poderá redefinir a sua posição global. 4 anos depois de deixar Washington no meio de uma tempestade de controvérsia, incluindo as suas tentativas de anular as eleições de 2020, Trump enfrentou imensos desafios. Ele suportou 2 julgamentos de impeachment, uma condenação criminal, inúmeras batalhas jurídicas e até 2 tentativas de assassinato. Alguns poderão argumentar que ele triunfou sobre adversidades que ameaçavam a sua vida para procurar outro mandato na Casa Branca e perseguir objetivos novos e ousados. Ao longo desta jornada tumultuada, o próprio Trump deu crédito a Deus pela sua sobrevivência, acreditando que uma missão divina está agora à sua frente na sua visão para a América. Apesar de abordar várias questões prementes, a jornada de Trump está longe de terminar. Caso consiga a reeleição, enfrentará desafios novos e formidáveis, muitos dos quais poderão revelar-se perigosos. A sombra das previsões de Baba Vanga paira sobre estes desenvolvimentos, e só o tempo dirá se concretizarão. Neste cenário incerto, só podemos esperar que a proteção divina continue a guiá-lo. Olhando para o futuro, uma previsão ameaçadora lança uma sombra negra sobre o futuro de Kate Middleton em 2025, provocando preocupação crescente entre aqueles que a amam. Nostradamus, o lendário profeta do século XVI, conhecido pela sua capacidade de prever acontecimentos que alteraram o mundo, há muito que inspira admiração e medo. Suas visões enigmáticas agora parecem sugerir algo significativo envolvendo Kate, com o nome dela emergindo em suas profecias.
O que poderá o futuro reservar-lhe e como poderá afetar não só a estabilidade da monarquia britânica, mas também o delicado equilíbrio entre tradição e modernidade. À medida que as previsões de Nostradamus sobre a família real se desenrolam, aumentam as especulações sobre o destino de Kate Middleton. Suas visões enigmáticas poderiam impactar profundamente sua imagem pública e influência. O que Nostradamus previu para Kate? Poderiam as previsões dele alterar o curso da vida dela e moldar o futuro da família real? Para aqueles cativados pelos mistérios da história e pelas potenciais implicações para o futuro, vale a pena observar atentamente este assunto. Durante mais de 4 séculos, as profecias de Nostradamus cativaram a imaginação de gerações, oferecendo vislumbres de momentos cruciais da história. Seu trabalho, compilado em Lepra em 1555, continua a ser uma pedra de toque para aqueles que procuram compreender as forças que moldam o nosso mundo. Mas poderiam esses enigmas antigos ser mais do que apenas reflexões históricas? Poderiam servir de alerta para o que está por vir? As previsões de Nostradamus têm sido associadas há muito tempo a grandes tragédias, mudanças de poder e eventos monumentais, incluindo o grande incêndio de Londres em 1666 e a ascensão de figuras como Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler. Embora suas profecias estejam envoltas em linguagem enigmática, muitos acreditam que Nostradamus tinha uma capacidade única de sentir sinais futuros e traduzi-los em palavras. O seu trabalho despertou respeito e medo, pois parecia prever não apenas guerras e desastres, mas também profundas transformações sociais. Quando se trata de famílias influentes como a família real britânica, os versos de Nostradamus têm um significado ainda maior. Várias das suas profecias referem-se a figuras próximas do poder que supostamente enfrentam desafios substanciais. É neste contexto que surge o nome de Kate Middleton. Acredita-se que Nostradamus tenha previsto a queda de monarquias e governos, deixando pistas que apontam para tempos difíceis para aqueles em posições de influência. Poderia uma dessas profecias envolver Kate Middleton, uma figura-chave na monarquia britânica? Que papel ela poderia desempenhar na tradição real e como seu futuro poderia ser moldado por essas previsões? As profecias de Nostradamus sobre a realeza há muito são cercadas de mistério. Suas previsões parecem ter previsto eventos que remodelaram as monarquias e alteraram o curso da história. Um excelente exemplo é a sua ligação à Revolução Francesa, que desmantelou o poder absoluto dos reis e transformou radicalmente o cenário político da Europa. Alguns estudiosos também acreditam que Nostradamus previu as execuções de figuras reais, grandes eventos que levaram ao colapso de impérios e mudanças que redefiniram os destinos de grandes nações. Além de prever a queda das dinastias, acredita-se que Nostradamus também tenha aludido à ascensão de líderes inesperados, uma ideia que perturbou famílias poderosas ao longo da história. Muitos acreditam que ele previu o destino trágico de figuras como Maria Antonieta, a última rainha de França antes da Revolução, e outras que enfrentaram crises que alteraram o curso dos seus reinados. Em relação à monarquia britânica, uma das profecias mais discutidas de Nostradamus fala de uma estrela brilhante destinada a sofrer uma grande perda. Embora seu significado seja simbólico, muitos acreditam que se refere a membros da família real que passam por crises pessoais ou públicas. É por isso que os estudiosos continuam a explorar a relevância das previsões de Nostradamus para a Casa de Windsor, especialmente para indivíduos como Kate Middleton, que desempenham um papel fundamental na definição do futuro da monarquia britânica. A ligação entre as visões de Nostradamus e as famílias reais alimenta um sentimento contínuo de intriga, à medida que os desafios que ele descreveu parecem ecoar ao longo da história. O que Nostradamus poderia ter previsto para Kate Middleton? Esta questão continua a ser uma fonte de incerteza e preocupação tanto para estudiosos como para admiradores da monarquia. Nostradamus falava frequentemente de mudanças profundas nas estruturas de poder, particularmente naquelas que envolviam instituições tradicionais como a realeza. Segundo os seus escritos, a monarquia enfrentaria desafios inesperados, frequentemente envolvendo conflitos ou transformações. Alguns de seus versos descrevem uma figura feminina poderosa que enfrenta dificuldades significativas dentro de um sistema dominante, uma descrição que muitos estudiosos acreditam que se refere à mulher-chave da família real, incluindo Kate Middleton. As previsões de Nostradamus sobre os reinos sempre suscitaram desconforto, pois ele previu tempos em que a monarquia britânica poderia enfrentar crises internas, escândalos e divisões. Os seus escritos descrevem o fim de ciclos históricos marcados por desafios significativos enfrentados por figuras-chave em tempos de instabilidade. Algumas interpretações sugerem que estes acontecimentos poderão minar a confiança do público na monarquia, potencialmente comprometendo o seu papel como símbolo de unidade num mundo cada vez mais moderno e dividido. À medida que o escrutínio em torno da família real continua a intensificar-se, as profecias de Nostradamus parecem ressoar com estes desafios constantes. A menção de uma grande perda para uma mulher poderosa, tal como interpretada por muitos estudiosos, pode variar desde um escândalo público até um golpe profundamente pessoal que pode abalar profundamente a família real. Embora a linguagem de Nostradamus seja enigmática, as suas frequentes referências a mulheres influentes implicam que Kate Middleton, como figura proeminente dentro da monarquia, não teria escapado à sua atenção. O papel de Kate como a face moderna da realeza,
unindo valores tradicionais com uma abordagem mais identificável e contemporânea, torna-a vulnerável face à incerteza que rodeia o futuro da monarquia. Neste contexto, as profecias de Nostradamus adquirem uma nova camada de intriga. Se as suas visões forem verdadeiras, o futuro de Kate poderá ser marcado por desafios imprevisíveis que poderão, em última análise, redefinir o lugar da monarquia na sociedade contemporânea. Desde que se casou com o príncipe William, Kate trouxe uma nova energia à monarquia britânica. Seu papel cresceu em importância e seu comportamento realista e identificável a tornou querida tanto pelo público britânico quanto pelo mundo em geral. Kate é vista como uma ponte entre o antigo e o novo, um equilíbrio essencial para a sobrevivência da monarquia num mundo em rápida mudança social. A influência e o encanto de Kate Middleton posicionam-na como uma figura central no futuro da monarquia. A sua capacidade de combinar tradição com sensibilidades modernas fez dela uma figura adorada, mas também coloca imensa pressão sobre os seus ombros. Cada decisão que ela toma é examinada de perto, não apenas pelo público, mas também pelos membros da família real, que esperam que ela incorpore as qualidades de uma futura rainha. Esta intensa visibilidade significa que qualquer passo em falso poderá minar a confiança pública na monarquia. A sua posição proeminente dentro da família real torna-a suscetível a críticas e desafios, alguns dos quais, de acordo com as profecias de Nostradamus, poderiam ser particularmente intensos. Seus escritos mencionam frequentemente figuras poderosas que enfrentam períodos de provação, e muitos acreditam que Kate Middleton enfrentará em breve desafios semelhantes. Nos últimos anos, a monarquia britânica tem enfrentado turbulências internas e escrutínio público, com questões como a saída do príncipe Harry e Meghan Markle dos deveres reais e controvérsias em torno do príncipe Andrew lançando dúvidas sobre o futuro da monarquia. Estes acontecimentos criaram um clima de incerteza, levantando questões sobre a capacidade da monarquia de se adaptar às expectativas contemporâneas. Para Kate Middleton, esta incerteza exige uma abordagem ainda mais firme. Como figura estabilizadora, Kate conquistou a confiança do público, mas a sua posição elevada também significa que cada movimento seu estará sob observação atenta. As profecias de mudança e turbulência de Nostradamus sugerem que Kate poderá ser testada de formas que desafiarão a sua resiliência e a forçarão a tomar decisões difíceis que poderão alterar o curso da sua vida e o futuro da monarquia. Olhando para o futuro, os especialistas que estudam o trabalho de Nostradamus acreditam que o ano de 2025 poderá trazer desafios significativos para Kate Middleton. Seus escritos parecem prever um momento em que uma mulher proeminente enfrenta dificuldades imprevistas que ameaçam suas conquistas arduamente conquistadas. Esta referência enigmática levou muitos a perguntar-se se Kate, uma figura-chave na família real britânica, irá experimentar uma transformação que poderá remodelar tanto a sua vida pessoal como o futuro da monarquia.